Evangelho segundo João, capítulo número 4, verso 5 e verso 6. A palavra de Deus diz assim: Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Amém. Pai, obrigado pela palavra, pelo privilégio que temos de mais uma vez estar diante dela, com o nosso coração aberto, sedentos para receber a palavra, para ouvir a Tua voz, aquilo que o Espírito Santo tem a instruir cada um de nós, Pai. E é o que queremos. Não estamos aqui para ouvir doutrinas de homens, nem filosofias do mundo, mas a voz do Senhor nosso Deus, que nós reconhecemos porque somos Tuas ovelhas. Fala conosco essa noite, alimenta-nos, Pai, com a Tua palavra, para que saiamos daqui transformados esta noite. Eu te peço isso em oração com meus irmãos, entregando a minha vida ao Senhor, pedindo misericórdia, pedindo graça, unção do Espírito Santo, para que eu possa pregar e tudo que eu pregar venha se cumprir na minha vida. Eu te peço isso em oração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Louvado seja o Senhor. Amados, há uma doutrina bíblica que é importante que nós conheçamos, que é a doutrina que fala sobre a pessoa de Jesus Cristo. Jesus, há muitas controvérsias a respeito dele em diversas correntes teológicas e religiões, mas o que cremos pela Bíblia Sagrada é que Jesus é o unigênito do Pai, é Deus que se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E Ele habitou, Ele se fez carne, se tornou Deus conosco. Então nós cremos na divindade de Jesus Cristo. Cremos que Ele não foi criado, mas como diz a própria palavra de Deus, que já li alguns trechos aqui com você, Ele estava no princípio com Deus e tudo que foi feito por meio dele e para Ele. Está lá na carta aos Colossenses. Então, Jesus não foi criado como quem foi criado num ventre materno, no momento que foi colocado no ventre de Maria, mas Jesus é Deus que se faz carne. Então a doutrina da divindade de Cristo é uma doutrina importante da palavra de Deus. Mas, ao mesmo tempo, essa doutrina precisa ser também compreendida. E há algumas divergências até na igreja cristã a respeito dessa doutrina, porque alguns imaginam e até creem que Jesus é Deus e é divino, mas acreditam outros que, quando esteve Jesus na terra, ele então abriu mão da sua divindade e foi apenas homem no período em que aqui esteve. Essa doutrina não está correta segundo as Escrituras. O que é correto é afirmarmos que, em todo o tempo, Jesus foi 100% Deus e 100% homem. Nós vemos as evidências disso em várias passagens bíblicas. Jesus sendo Deus, mas ao mesmo tempo limitado pela sua humanidade, uma autolimitação a que ele mesmo se impôs, como diz o texto em Filipenses no capítulo 2. Ele mesmo se esvaziou e assumiu a forma de servo, está escrito na Bíblia Sagrada. Então, é preciso entender Jesus 100% Deus, mas ao mesmo tempo 100% homem. Na passagem que nós lemos aqui, nós vemos um dos aspectos dessa humanidade de Jesus. O texto que eu vou ler novamente contigo diz assim no verso 5: Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. E aí diz o texto: cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, por volta de meio-dia. Então Jesus está cansado da viagem. Por isso nós vemos aqui 100% da sua humanidade. Um ser humano fica cansado pelo esforço,
pelo esforço físico, pelo sol lhe batendo na cabeça, o ser humano se cansa. E Jesus experimentou todas essas coisas, apesar de ser também 100% Deus. E o texto mostra aqui a sua humanidade, a sua constituição humana, cansado de uma longa viagem e senta ali para descansar. E veja, diz o verso 8 desse mesmo texto: pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Parece que ele estava aqui mais cansado até do que os seus discípulos, porque enquanto ele parou, eles continuaram até a cidade. Veja que Jesus experimenta todo o cansaço no seu corpo humano, e ele jamais se poupou em nenhum momento. Fez o que era preciso fazer, se dispôs a fazer. Ele para nessa cidade para salvar a vida de uma mulher. Mesmo cansado da viagem, quando chega a mulher samaritana, ele estabelece com ela um diálogo e a leva à compreensão do plano de salvação. Veja, mesmo cansado, Jesus está trabalhando. Como dissemos hoje pela manhã, citando o Evangelho de João, Jesus diz: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, mostrando que o Senhor está sempre disposto a abençoar, mesmo diante de uma limitação física do cansaço que é comum a todos nós, a qual todos nós estamos sujeitos. Todos nós podemos nos cansar, porque somos seres humanos, e Jesus mostra isso aqui para nós. Isto, então, é uma evidência da sua humanidade. Agora, eu queria essa noite fazer algumas considerações sobre esse cansaço e sobre ele num outro sentido, no sentido espiritual. Veja, amados, nós podemos ficar cansados fisicamente. Todos nós aqui podemos experimentar. Talvez você esteja aqui essa noite cansado. Cansado porque andou, porque fez, porque trabalhou, e amanhã é segunda-feira, não conta para ninguém, né? Já fica muita gente aí preocupado com isso, né? Já no domingo, nervoso, porque amanhã é segunda-feira e é dia da gente acordar cedo e ir trabalhar. E isso é parte da vida, não é? Mas eu queria analisar o cansaço de Jesus também no aspecto espiritual. Há algumas passagens bíblicas em que Jesus se mostra cansado, mas não fisicamente como esta que nós lemos. Aqui o cansaço é físico. Ele está viajando, uma longa viagem, e para ao meio-dia, a hora que o sol está mais forte, para descansar, para reanimar o seu corpo, recarregar a sua energia, beber água, como ele pede à mulher samaritana que lhe dê água. Isso tudo é no plano físico. Mas há algumas passagens bíblicas que mostram Jesus num cansaço espiritual, que mostram Deus. Vamos entender agora a divindade de Cristo. Muitas vezes, irmãos, Deus tem estado cansado de maneira espiritual, e isso tem a ver conosco, tem a ver com o nosso comportamento. E eu queria compartilhar contigo aquilo que ainda hoje tem cansado Deus. Vamos ler alguns textos da Bíblia. Isaías capítulo 43, um texto do Antigo Testamento, no capítulo 43 do profeta Isaías, no versículo 22 até o versículo número 24. Isaías 43, do verso 22 ao verso 24, a Bíblia diz assim: contudo, não me tens invocado, ó Jacó, e de mim te cansaste, ó Israel. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios. Não te dei trabalho com ofertas de manjares, nem te cansei com incenso. Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste, mas me deste trabalho com os teus pecados, e me cansaste com as tuas iniquidades. Olha o que Deus está falando para o seu povo aqui. O povo se diz cansado.
O povo se diz cansado da vida com Deus, cansado das ofertas, cansado dos sacrifícios. E Deus se vira para o seu povo e diz muito pelo contrário. São vocês que estão me cansando, como ele diz no versículo número 24. Ele diz, vocês me dão trabalho com os seus pecados. Vocês me cansam com as suas iniquidades. Amados, isso me faz refletir um pouco. Será que nós hoje temos cansado Deus ainda como cansou Israel? Será que nós temos dado trabalho para Deus e trabalho com os nossos pecados? Você já parou para pensar nessa frase que Deus está dizendo ao seu povo? Vocês estão me dando trabalho. Será que nós estamos dando trabalho para Deus? E o que dá trabalho para Deus? Os nossos pecados. Porque eles geram consequências, porque eles mudam coisas que Deus preparou para nós, porque eles mudam o futuro da nossa vida. E então Deus diz, você está me dando trabalho com os seus pecados, você está me cansando com as suas iniquidades. Veja então um cansaço espiritual. E eu creio que ainda hoje Deus tem estado cansado por esses mesmos motivos. Quando nós cansamos a paciência de Deus com as nossas iniquidades, com os pecados que se repetem, com as manias que a gente ainda preserva, com as mesmas atitudes. Você mesmo fica cansado, não fica? Quando alguém repete os mesmos erros contigo, o que você acha? Quando alguém que você se relaciona faz sempre as mesmas coisas, erra sempre das mesmas maneiras, ou até das mais variadas formas, mas continua errando. Chega um momento que você diz, eu estou cansado dessa pessoa, ela não toma jeito. E aqui Deus está dizendo isso. Irmãos, no mínimo, isso é para a gente parar e pensar. Será que eu estou cansando Jesus? Será que eu estou cansando Deus com os meus pecados? Veja outra coisa que Deus afirma que o cansa no plano espiritual. Isaías ainda, capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 12 até o versículo 14. Olha o que Deus está falando através do profeta. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Quem está aqui se dizendo cansado? Deus. E o que está cansando Deus? Veja o que Isaías diz desde o versículo 12. Qual o quadro que ele descreve? Pessoas vindo comparecer perante Deus. Versículo 12. Aí ele diz, quem disse que eu apenas quero que você venha colocar os pés na minha casa? Essa é a tradução do versículo 12. Quem disse que eu apenas espero que você venha pôr os pés na minha casa? E aí ele começa a dizer no verso 13, não continue a trazer ofertas vãs, que não valem nada. O incenso que você acende, para mim é abominação. As festas da lua nova, as tradições de vocês, os sábados, as convocações de congregação, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. O que está cansando Deus aqui não é a falta de culto, mas o que está cansando Deus aqui é que o culto continuava acontecendo, mas as pessoas não mudavam as suas vidas. Continuavam nas suas iniquidades, continuavam enganando-se a si mesmas e tentando enganar a Deus. Ele diz, quem disse que eu quero apenas os seus pés? Eu quero o seu coração. Quem disse que eu quero apenas que você marque presença num culto? Eu quero que você me dê o seu coração. Quem disse que eu quero apenas ofertas, sacrifícios, incensos, cerimônias, que não dão em nada? Eu quero a sua vida, eu quero a entrega da sua vida, do seu coração.
e não apenas a religiosidade aparente. Então ele diz as suas festas, no verso 14, as suas solenidades, a minha alma as aborrece. Deus está dizendo assim, eu estou farto disso, eu estou cansado desse culto solene, que não traduz nada, que não gera vida, que não mostra quem realmente eu sou para você. É uma mera formalidade que você tem cumprido semana após semana. E o Senhor diz no verso 14, isso é pesado, eu estou cansado de sofrer isto. Deus tem se cansado, irmãos, dos nossos pecados. Deus tem se cansado do nosso culto que não se traduz em entrega de vida, que é apenas uma formalidade religiosa que cumprimos para ter uma sensação de que estamos bem. Deus está cansado, está afirmando esse seu cansaço. Veja mais o que diz a Bíblia no Salmo 95. Vamos ler o Salmo número 95, no versículo 7 até o versículo número 11. Diz: Ele é o nosso Deus, nós o povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Mais uma vez, Deus advertindo que nós o estamos deixando cansados com os nossos erros. E aqui o principal deles, a dureza do coração. Amados, a dureza do coração se torna uma barreira impenetrável para a palavra de Deus. Jesus, quando contou a parábola do semeador, disse que a única semente que realmente frutificou foi aquela que caiu num bom e reto coração. Um coração como um solo fértil, como uma terra boa em que a semente caiu e pôde germinar. Veja, um coração duro, como ele está dizendo, se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o coração. Porque quando o coração se endurece, nenhuma palavra, nenhuma pregação, por melhor que seja, por mais espiritual, por mais ungida, vai penetrar essa barreira que é um coração endurecido. Você vai repetir semana após semana no seu culto formal e jamais será tocado por Deus, porque você está endurecendo o seu coração cada vez que você ouve a palavra de Deus. Ela não faz efeito na sua vida. E isso cansa o coração de Deus. E aqui ele dá nesse salmo uma outra palavra importante no último versículo. Ele diz: já que você me cansa, você também não entrará no meu descanso. Veja, Deus tem um descanso para nós. Mas se eu canso a Deus, como é que eu vou descansar? Como é que eu descanso se eu vivo constantemente em pecado? Como é que eu descanso se a minha vida é uma farsa? Se o meu culto é algo apenas mecânico para os outros verem? Como é que eu descanso se o meu coração é endurecido e a palavra não faz efeito em mim? Deus então está dizendo: você não entrará no meu descanso, porque você me cansa com esse tipo de comportamento. Veja mais também outro texto que eu compartilho contigo em Isaías 63. Isaías 63, versículo 10. O cansaço espiritual de Deus em relação a nós, o seu povo. Isaías 63, verso 10. Deus está dizendo assim: mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Qual foi a rebeldia do povo? Entristecer o Espírito Santo. E isso fez com que Deus se tornasse inimigo do seu próprio povo e pelejasse contra eles, é o que diz a Bíblia. Isso cansa o coração de Deus, a nossa resistência ao Espírito Santo, irmãos. Quando resistimos ao Espírito Santo, é consequência do coração endurecido,
Veja, a Bíblia diz que quem realmente trata com o homem é o Espírito Santo. Quem produz a conversão é o Espírito Santo. Diz a Bíblia que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Promovendo então o arrependimento, promovendo então a contrição, compungindo o coração para que haja um arrependimento e salvação. Mas se resistimos ao Espírito Santo e por consequência o entristecemos, não há esperança para nós, porque não haverá salvação, já que houve uma resistência ao que o Espírito Santo quis fazer, nos convencer, o coração está endurecido. Então diz a Bíblia que além de cansar Deus, isso faz com que Deus se volte contra nós, e ao invés de amigos, passamos a ser inimigos, como está dizendo aqui o texto sagrado. E veja, há um outro motivo que tem cansado a Deus. Eu quero ler com você Malaquias, capítulo número 2, versículo número 17. Malaquias, capítulo número 2, versículo número 17. Está escrito: enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais. Qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? De que maneira esse povo está cansando? Enfadar significa cansar, produzir enfado, produzir cansaço. Ele está dizendo: vocês enfadam o Senhor com o quê? Com as vossas palavras. Veja, nós somos capazes de deixar Deus cansado com os nossos discursos, com as bobagens que falamos. Irmãos, às vezes nós dizemos muita bobagem. Isso é o que a Bíblia chama de murmuração. Murmuração é algo que cansa a Deus. São as bobagens que nós falamos quando estamos de birrinha. Você já esteve de birrinha alguma vez? Fala sério. Confessa. A birrinha faz a gente dizer bobagens. O Senhor não me deu o que eu queria. O Senhor não fez o que eu pedi. Estou de mal. E murmura. E reclama. E aqui está dizendo: vocês cansam a Deus, vocês cansam ao Senhor com as palavras. E que palavras são essas? Eles perguntam: em quê? Em que nós temos enfadado ao Senhor? Nisto que vocês pensam. O que esse povo pensava? Pensava o seguinte: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. Esse é o que lhe agrada. Onde está o Deus do juízo? O pensamento deles era o seguinte: eu tenho visto pessoas que fazem o mal e não acontece nada com elas. Elas fazem o mal e Deus não faz nada. Eu fico revoltado com isso. Elas fazem o mal e Deus não pune. Parece que elas é que são abençoadas por Deus. Esse era o pensamento daquele povo. E o que Deus diz: vocês estão me cansando com isso. Porque primeiro isso mostra que vocês não me conhecem nem um pouco. Vocês duvidam do meu juízo. Vocês duvidam do meu julgamento. Vocês acham que o meu julgamento é errado. Então ele diz: vocês estão me cansando com essas contestações que são, na verdade, rebeldia. Porque nós queremos assumir o lugar de Deus e queremos nós dar a sentença. Nós é que queremos dizer o que deve acontecer com as pessoas e não Deus. E achamos que às vezes Deus toma algumas atitudes erradas. O povo estava fazendo isso. E Deus estava dizendo para eles: vocês estão me cansando. Eu estou cansado com esse tipo de pensamento, com esse tipo de raciocínio para que vocês têm para comigo. E aí a pergunta é: será que nós temos feito essas coisas, irmãos? Será que nós temos assumido esses comportamentos? Será que temos endurecido os nossos corações? Será que somos nós hoje que estamos cansando Deus com essas atitudes, com essas rebeldias? Isso sempre trará consequências. Isso não pode continuar dessa forma. Veja Isaías capítulo 7, versículo 13. Isaías capítulo 7, versículo 13. A Bíblia diz assim:
Então disse o profeta: ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Não basta a gente cansar os homens, ainda estamos cansando a Deus? Por que isso, irmãos? Para a gente pensar, para a gente inverter um pouco a situação. Nós muitas vezes pensamos só em nós, no que estamos sofrendo, no que estamos passando, nas nossas revoltas, e esquecemos que muitas vezes o nosso comportamento reincidente nos pecados, nas rebeldias, tem cansado o coração de Deus. Não fisicamente, mas espiritualmente. É a lição que esses textos estão deixando para nós. Então vamos fazer essa noite um autoexame do nosso interior, da nossa vida pessoal diante de Deus. Em que nós temos cansado a Deus? E o que Deus espera de nós como um comportamento de mudança e de transformação. Como estamos diante de um novo ano, eu tenho repetido isso, queremos um ano diferente, temos que ser uma pessoa diferente. Temos que ser um crente diferente esse ano. E as coisas que nós temos cansado a Deus, temos que parar com isso. Temos que nos julgar para que não sejamos julgados. Temos que nos analisar para mudar as coisas que nós temos repetido como manias em nossa vida. E Deus quer falar conosco essa noite a respeito disso. Veja, o Senhor tem esperado como Jesus sentado àquela fonte, esperando por um cansaço, na verdade, descansando de um cansaço de viagem, mas esperando a vida de uma mulher pecadora, que iria se aproximar dele, que ele conhecia e que ele queria salvar e transformar. Uma mulher que certamente atendia a todos os requisitos que falamos aqui, que cansava a Deus com seus pecados, cansava a Deus com sua dureza, com todo o seu comportamento. Mas Jesus estava ali e parou ali porque queria fazer uma obra de transformação na vida daquela mulher. Não tenho dúvida alguma a respeito disso. Ele está ali e nós temos que ser como aquela mulher nesse momento, dispostos a ser transformados por Jesus, dispostos a um diálogo com Ele. Volta lá o texto em João capítulo 4 e vamos ler o versículo número 10. João capítulo 4, verso 10 diz: replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ele está provocando a sede, o interesse daquela mulher, por algo que ela desconhecia até aquele momento. E ele está ali para que ela aproveite essa oportunidade. O que Jesus diz a ela é: se você soubesse quem eu sou, se você soubesse a água que eu tenho, era você que estava me pedindo. Ou seja, está diante de você uma oportunidade de mudança. Irmãos, eu creio que essa noite está diante de nós aqui uma oportunidade de mudança. Deus está nos falando pela palavra para nos dar mais uma chance de mudar. Para a gente mudar o ano de 2017. Para a gente mudar as atitudes, mudar as reações, mudar a maneira de viver. Para que a nossa vida não seja mais enfadonha para Deus. Deus está dizendo: se você soubesse o que eu tenho para você, você mudaria, você me pediria. Está disponível, mas você tem que pedir, você tem que querer. É a palavra que Jesus dá à mulher: se você soubesse, você me pedia. Há uma grande oportunidade diante de nós cada vez que a gente nos encontra aqui, irmãos. E aquela mulher estava com essa oportunidade diante dela. E Jesus estava esperando, conhecendo a vida dela, sabendo quem ela era. Jesus sabia tudo. Quando ela se aproximou, ele já sabia da sua história. Veja, o versículo 16 ao 18 diz assim: disse-lhe Jesus: vai chamar teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido,
porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Jesus sabia da vida dela todinha, sabia que ela teve 5 maridos e agora estava vivendo um caso com alguém que não era marido dela. Era uma pecadora. Ele sabia do seu pecado, mas assim mesmo ele estava ali para lhe dar uma oportunidade de mudar, uma oportunidade de construir uma vida nova, através de um reconhecimento, através de uma abertura de coração, através de um amolecimento para o Espírito Santo poder atuar na vida dela. Uma oportunidade para alguém que estava em pecado. E ele espera essa pessoa, como espera por nós, para comissionar, para orientar e para dar uma missão. Porque a mulher samaritana, depois de ser tratada por Jesus, ela foi à sua cidade e ela pregou Jesus para todas aquelas pessoas. E muitos creram em Jesus por causa do testemunho dela. Veja como as coisas podem se transformar. De alguém que cansa a Deus com seus pecados e sua dureza, para alguém que agora é um instrumento de Deus. Essa é a transformação que Deus quer na vida da gente. Se você se identificou com alguns dos cansaços que eu falei aqui, no seu comportamento, e identificou que você tem cansado a Deus, Deus está dizendo para você hoje, você tem a chance de mudar. Você tem a chance de ser um instrumento nas minhas mãos. Você tem a chance de reverter isso. Parar de me cansar e, pelo contrário, me alegrar. Eu quero me alegrar em você. Eu quero que você seja motivo de alegria e não de cansaço. Jesus espera ali por aquela mulher para que ela possa alcançar uma nação inteira, irmãos. Diz o versículo 28 do texto aqui em João 4. Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade, disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tinha feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram a ter com Jesus, com ele. Versículo 38, continua o texto dizendo, eu vos enviei para ceifar o que não semeaste, outros trabalharam, vós entrastes no meu trabalho. Versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Em virtude de quê? Do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. Ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Veja o que aconteceu através da mulher. A mulher que antes cansava Jesus com os seus pecados, da mulher que antes cansava Deus com a dureza do seu coração. Agora era um instrumento de Deus para que a palavra seja propagada a uma nação inteira. Veja como é a mudança que Deus pode operar em nós. E aí eu pergunto, irmãos, se nós temos cansado a Deus hoje com os nossos pecados, com a nossa dureza de coração, por quantos de nós Deus está hoje ainda esperando para que a gente possa ser um instrumento nas mãos de Deus? Quanto tempo Ele tem esperado por nós? Isso só você pode dizer. Quanto tempo Deus tem esperado por você, para que você tome uma decisão de ser um instrumento em suas mãos, de parar de cansá-lo e passar a alegrá-lo. Se isso realmente acontece, se a gente identifica hoje isso na nossa vida, o que nos resta é um arrependimento. Um arrependimento que produz mudança. A mulher samaritana mudou porque ela identificou o seu pecado, porque ela se arrependeu das suas atitudes e ela foi então um instrumento. Esse arrependimento é que vai nos mover a sermos alegria para Deus e não cansaço para Ele. Então, que a gente se coloque agora um pouquinho no lugar de Jesus, no lugar do Senhor nosso Deus, para que a gente, nesse momento, também se canse de ser assim. Nós precisamos nos cansar
de ser desse jeito? Será que o jeito que somos não nos cansa? Será que estamos bem em sermos assim? A gente precisa ficar cansado do pecado, irmãos. O pecado tem que nos cansar para que ele deixe de fazer parte da nossa vida. Eu citei de manhã e vou citar de novo agora com você o texto que todos conhecemos em Mateus capítulo 11. Vamos lê-lo? Versículo 28 ao versículo 30. Olha o convite que Jesus faz aos cansados. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele propõe descanso, mas só para quem está cansado. E muitas vezes não estamos cansados dos nossos pecados. Estamos confortáveis com eles. E aí eles passam a fazer parte da nossa vida. E aí essa palavra não se aplica a nós. Como ir a Jesus? Ele está chamando os cansados. Ele está chamando os sobrecarregados. Mas há pessoas que não se cansam de pecar. Que a gente se coloque no lugar de Jesus hoje. E se canse dos erros. Se canse dos pecados, se canse de falhar, falhar e falhar, para que esse cansaço nos leve a atender o chamado de Jesus ao dizer, vinde a mim os que estáis cansados. Ele está nos chamando para isso. Veja o Senhor nos dizendo em Mateus 24, 42, olha o chamado que Ele nos faz, Mateus capítulo 24, versículo 42, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Vigiar até que venha o Senhor. É um chamado de alerta. Precisamos nos cansar dos nossos pecados. Precisamos reconhecê-los, como fez aquela mulher. Ele deu a oportunidade. Se você soubesse quem está falando contigo, você pediria. Ah, é? Então eu peço. Eu quero dessa água, Senhor. Eu quero, me dá dessa água, Senhor. E ele então falou com ela, e ela recebeu dessa água, e ela foi transformada por ele. Mas eu, para isso, preciso primeiro reconhecer que estou errado. Enquanto não reconheço que estou errado, não há solução para mim. Enquanto não reconheço os meus pecados, não há como aproveitar da água que ele tem para mim. Então eu preciso entender e, por isso, pedir e beber da água que Ele tem para mim, e beber dessa água viva, para que ela venha a correr através de mim e alcançar aos outros, como foi com a mulher samaritana. Exatamente o exemplo que aconteceu com essa mulher. Volta lá no texto em João capítulo 4, diz no texto no versículo número 13 e no versículo número 14, afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quem bebe dessa água, traz dentro de si uma fonte que jorra. E para que serve uma fonte que jorra? Não é para alimentar a própria fonte, concorda? Não é para dessedentar a própria fonte. A fonte jorra para dessedentar os outros. E foi isso que aconteceu na vida daquela mulher. Por isso chegamos ao versículo 28 e 29, que já lemos, onde diz a Bíblia, quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade, disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Já jorrou. Ela bebeu e a fonte já jorrou. Ela bebeu e a fonte já jogou água em outros, que atraídos por essa água foram até Jesus Cristo. Veja como uma vida cansada, sobrecarregada de pecados, e a mulher ilustra bem isso, porque 5 maridos já tinha tido. Já tinha passado de mão em mão, e agora estava na mão de um outro, e não resolvia a sua carência emocional.
Talvez muitos outros ela ainda tivesse pela frente, mas agora ela encontrou um homem que lhe deu água. A água que não dá mais sede. A água que sacia completamente. É Jesus que tem essa água. E aí com Jesus não tem mais sede, não tem mais falta. Irmãos, nós podemos ser abençoados por Jesus. Nós podemos ser transformados por Jesus. Mas nós precisamos parar de cansá-lo. Nós precisamos reconhecer os nossos erros e pedir a água da vida. Se você soubesse que há uma grande oportunidade diante de você, aproveita essa oportunidade. A oportunidade de se agarrar a Ele, a oportunidade de beber da água que Ele te dá. E a Bíblia diz também que Ele é o pão da vida. Ele tanto mata a sede quanto mata a fome. É nele que eu encontro o que é essencial. Comer e beber é o essencial para a vida. Concorda, irmãos? Ninguém vive sem comer e beber. Você pode viver até sem roupa, mas sem comer e beber ninguém vive. E Jesus disse, eu sou a água, eu sou o pão. Você tem nele todo o suprimento que você precisa para a sua vida. E o que as pessoas fazem? Rejeitam a água. O que as pessoas fazem? Não quero beber. Não quero comer desse pão. Não quero beber dessa água. E isso, irmãos, tem cansado a Deus. Tem cansado ao Senhor Jesus por causa de tudo aquilo que falamos nos textos que lemos no início. Pecados, dureza de coração, egoísmo, julgamentos, murmurações, tudo isso ao invés de vivermos uma vida plena na presença de Deus. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A vida de um pecador não é uma vida em abundância. A vida de um murmurador não é uma vida em abundância. A vida de alguém que reclama de tudo e de todos, da sorte e que tem inveja dos outros, não é uma vida em abundância. Então muitos não estamos vivendo o que poderíamos viver na presença de Jesus. Estamos morrendo de sede ao lado da fonte de água. É a maior ignorância de todos, né? Morrer de sede do lado da fonte de água. Está ali pertinho, está ali tão próximo, tão disponível, de graça. E eu digo, não quero, não aceito, não me submeto, não vou me submeter a isso. Então, amados, o conselho que Deus nos dá, não vamos cansar Jesus. Vamos nos cansar de viver assim. Vamos nos cansar de todos os anos que já passamos, para que o nosso ano de 2017 seja bem melhor do que todos os outros. Que a gente canse dos erros. Vamos cansar dos erros de 2016? Vamos cansar das escolhas erradas dos anos passados? Vamos cansar das coisas que semeamos e que hoje estamos colhendo porque semeamos? Vamos cansar disso e começar a fazer coisas novas. Começar a experimentar coisas novas e maravilhosas que Deus tem para a nossa vida. E mesmo cansados, sejamos vigilantes às oportunidades, para que quando estivermos diante de uma oportunidade, não vamos deixar ela passar dessa maneira. Deus está nos chamando para um ano melhor, mas é preciso uma transformação, irmãos. É preciso uma conscientização e um encontro verdadeiro com Jesus, para que tudo seja novo. Ele faz tudo novo. Que Ele faça um ano novo para você. Amém? Que Deus nos abençoe. Quero louvar ao Senhor, quero orar com você. E é momento de nós clamarmos a Deus por uma mudança, por uma transformação. Eu quero fazer junto contigo essa noite uma oração. Eu quero orar por você que ouviu a palavra essa noite e percebeu, Senhor, essa palavra foi para mim. Essa palavra era o que eu precisava ouvir hoje. O Senhor respondeu o meu anseio, o Senhor respondeu o desejo do meu coração. Essa palavra foi para mim, Senhor. Eu quero uma renovação espiritual. Se é com você que Deus falou, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Quero pedir a Deus pela sua vida. Quero clamar junto contigo por essa mudança maravilhosa que Deus tem para operar. Por essa mudança que Deus tem para o teu ano novo. Que ele seja realmente novo.
transformado. Que tudo se faça novo na tua vida, através da operação de Jesus. Que Deus faça uma renovação hoje, uma renovação no teu espírito, para que tudo seja diferente e transformado. Meu Deus, meu Pai, eu quero pedir pelos meus irmãos que estão aqui, Senhor. Eu quero clamar por eles, junto com eles, meu Pai, por uma transformação de vida, por uma renovação espiritual, Pai, para que os erros do passado fiquem no passado, para que todos eles sejam apagados e que nós agora possamos ter uma nova experiência contigo, Senhor, de mudança, de transformação, que não venhamos mais a te cansar com os nossos problemas, com as nossas manias, com os nossos pecados, com a nossa rebeldia, com a nossa murmuração, que tudo isso fique no passado, Pai, mas que nesse ano não haja lugar para murmuração, que nesse ano não haja lugar para pecado em nossa vida, que nesse ano só haja lugar para mudança, transformação na Tua presença. Abençoa, meu Deus, os meus irmãos, toque em cada um deles com o poder do Espírito Santo para mudarem, para serem tocados pelo Senhor, serem transformados e se tornarem fontes de água para as pessoas que os cercam. Meu Deus, em nome de Jesus, em cada um desses irmãos, transforma-os numa fonte, como aconteceu com aquela mulher samaritana. Que aonde eles forem, eles possam levar a Tua palavra e tudo se faça novo, em nome de Jesus. Deus abençoe você, Deus revista você para um novo ano, cheio da graça e da presença de Deus, em nome de Jesus.